O tema é interessantíssimo. Temos que ver que dentro da sociedade existe a luta de classes. E toda essa empresa que nós temos, toda essa mídia, principalmente as grandes, a vez, todo esse pessoal tem uma função clara e evidente, que é manter o sistema que nós temos aí. E tem todo o poderio. E hoje, o poder da imprensa, antigamente falávamos que era o quarto, quinto, hoje não sei se é o quarto ou o segundo, por isso que todos os políticos procuram ter seu meio de propaganda. Porque está em jogo o poder, está em jogo o dinheiro. Ou ameaça, como você acabou de falar. Você fala de uma maneira super educada, mas alguém se sentiu ofendido, seus interesses econômicos. Então, todas estas iniciativas que vocês têm é essencial. Tem que, mas pode ter certeza que a partir do momento que vocês manifestem de que lado vocês estão, vocês vão ser aniquilados, ou vão tentar ser aniquilados. As redes comunitárias, tudo isso aí. Isso é evidente, temos que ter claro isso aí, todo mundo tem que ter claro essa visão, para saber o que vai vir. Então, tem que persistir, tem que ter iniciativas, tem que ter MST, tem que ter movimento sintético, força da sociedade. Mas, de uma maneira clara e evidente, estamos dentro de uma sociedade dividida em classes. E cada publicação dessas aí tem seu lado. E nós vamos ter esse lado. Por ter esse lado, vamos receber. Fernando. Já que eu concordo, eu não vou nem comentar. Não. Claro, claro. Eu aproveitando e respondendo a do Rezende, que tem a ver, né, com esse mesmo tema. Rezende, existem várias formas, né, deles fazerem isso que eles fazem. Uma é criminalizar objetivamente, né? Falar, olha os baderneiros invadindo terra produtiva, né? Eles sempre usam o termo invasão e nunca ocupação, né? Você sabe disso, né? Você trabalha com esse tema. Usam prioritariamente cenas com armas, que não são armas, são instrumentos de trabalho, mas que eles lidam como armas, né? Prioritariamente ou não ouvem as lideranças ou utilizam frases desconexas, descontextualizam o depoimento das lideranças. Isso é clássico já, né? Bastante visível para quem tem um pouquinho mais de senso crítico ali, olhando aquele tipo de reportagem. E tem os grandes expoentes, né? Tem os que são um pouquinho mais sutis, como a Globo, e tem os que não são nada sutis, como a Bandeirantes, por exemplo, como a Veja também, né? Que não tem vergonha nenhuma de dizer o que dizem, de defender o que dizem. Agora, tem a estratégia do silêncio. Vocalizar determinadas demandas, determinados anseios. Como se aqueles problemas e aqueles grupos de interesse, aqueles movimentos organizados, não existissem. São invisíveis. O movimento de comunicação, do qual eu faço parte, é um movimento invisível para a mídia. É como se nós não existíssemos. Quando eles fazem menção a nós, é para dizer que nós queremos estabelecer a censura no Brasil. Olha lá vem eles querendo controle público, Fidel Castro, piriri, pororó. Mas é assim, eles nos silenciam, majoritariamente. Essa é a estratégia para conosco e para com outros movimentos, inclusive esses movimentos criminalizados, né? A terceira estratégia, que é complementar as outras duas, é a deturpação objetiva. É vocalizar, é dar visibilidade de uma forma que não faz sentido. Outro dia eu estava vendo uma reportagem da Globo, não lembro se era Jornal Nacional ou no SPTV, e era sobre
a manifestação dos professores na Paulista, da POSP, os professores da rede estadual. Foi uma matéria de 1 minuto e meio, uma grande matéria, toda a matéria falando sobre o caos do trânsito que virou cidade em função da manifestação. Acabou a matéria, eu virei para minha companheira e falei, o que eles estavam reivindicando mesmo? De brincadeira, né? Ironicamente. Não deram uma frase sobre o que se tratava a manifestação. Isso se repete de formas diferentes, com movimentos diferentes. A gente pode encontrar outros exemplos. Mas já colocaram na população contra os professores porque tem... Exatamente. Quem são esses sujeitos? São esses baderneiros. Aí o cara que está no carro, o cara que está no ônibus, que é da mesma classe, qual é o seu olhar para aquele sujeito a partir daquele momento? É o baderneiro. Dane-se se ele está certo ou errado. Ele tem que fazer a manifestação num auditório, num teatro. Na Praça da Paz, no Ibirapuera. Entende? Então são estratégias complementares que eles se utilizam para criminalizar, silenciar ou fazer com que a sociedade tenha este olhar majoritariamente equivocado do objeto deles, né? O Rezende comentou, a periferia eles se tratam de uma forma... É clássico, né? A gente não precisa pensar muito, isso a gente percebe no dia a dia. Quando morre o filho da classe média, fica uma semana no jornal, um mês. Quando morre, e o que morre todo dia, um jovem negro de periferia, é só mais um jovem negro de periferia, então é só mais um númerozinho. Né? Isso é clássico, né? Absolutamente clássico. Mas qual é a solução? Na minha opinião, por mais que nós controlemos, tenhamos um bom controle, que não é censura, mas uma vigilância social que impõe as sanções a determinados abusos, a empresa privada nunca vai garantir a comunicação que nós desejamos. A periferia só vai ser retratada de uma forma honesta e sincera a partir do momento que ela própria se autorretratar. Por isso que a gente fala em direito à comunicação, né? Então, eu não quero que os outros falem de mim. Podem até falar, mas eu quero eu mesmo falar de mim mesmo. Né? Isso é que é garantir a dignidade neste campo. Por isso que eu sou tão apaixonado com o tema da comunicação pública, que eu acho que, assim como outras diversas áreas, não é que o lucro não combina, o lucro é incompatível. Esse lance do Google a gente tem que tomar cuidado, um tema leva ao outro, né? O risco de ser alfabetizado com esse tipo de mecanismo de busca. Estou encerrando, prometo que é a última vez que eu vou falar. Prometo. Não, mas prometo que é a última vez que eu vou falar. Isso tornou-se um hábito para todos nós, sejamos francos. Agora, como é que o Google organiza a sua informação? Por um lado, você tem quem paga, que está naquele canto lateral, né? À direita, que é publicidade. E você tem um certo tipo de indexação por acessos. Então, aquelas mais acessadas passam a ficar no topo da lista e você passa a acreditar que aquelas que estão no topo da lista foram selecionadas por um Deus todo-poderoso, oráculo dos tempos modernos, como bem nos lembraram, e que aquele tipo de organização de informação é a melhor para o seu consumo pessoal. Então, nós passamos a pautar a nossa busca de conhecimento em função de um certo tipo de indexação de informação que nós nem sabemos direito como é feito. Se o nosso instrumental crítico é baixo ou é limitado, isso acaba se tornando, a longo prazo, um problema bastante grave, na minha opinião. Porque a vida das pessoas e o conhecimento produzido passa a ser selecionado por eles. Quem já foi professor sabe o que eu estou dizendo nos últimos anos. Né? Os trabalhos hoje, em boa medida, são feitos ou por cópias integrais ou por cópias e colas de diferentes coisas. Né? E que normalmente estão na primeira página daquela determinada busca. Eu tive a minha primeira experiência de docência há 6 anos
E chegou um momento que eu simplesmente desisti de ver se os caras estavam copiando da internet, porque no meu primeiro ano foi dramático para mim. Eu quase que desisti de ser professor. Porque era lutar contra este instrumento, era uma luta, é um Davi contra Golias, né? Então, construir conhecimento neste ambiente, olha como a internet tem mais um elemento complicador, né? Ela pode nos abrir o mundo, mas pode nos fechar o mundo, né? Construir conhecimento nesse ambiente da era Google é complicado também. Eu diria uma lição aqui hoje é o seguinte: existem vários movimentos aqui, pessoas ligadas ao filosófico, ao marketing, ligados à comunicação, e que na verdade são todos movimentos sociais. Então, a primeira pergunta seria: o que nos une? O que nos une é essa briga por políticas públicas. E essa briga por políticas públicas na área de comunicação, ela é uma área que fica um pouco esquecida porque ninguém quer. E aqueles que vêm ainda discriminam, como o caso do MST, enfim, os professores, porque tem que detonar. Então a minha sugestão é que toda vez que qualquer desses movimentos sociais tiver alguma luta, alguma manifestação, que convide os outros para que juntos nós façamos a caminhada, gente. Eu sozinho não sou nada, sou um velho banguelo destruído. Mas com vocês eu sou o Fernando, gente. Olhem para isso. Obrigado. É isso.